O que você está prestes a ouvir não é especulação e não é voltado para o entretenimento. Ciência é a mais importante. Desenvolvimento estrutural desde este objeto foi identificado pela primeira vez, aproximando-se do sistema solar interno. Ovo. Dados orbitais de alta resolução acabaram de ser obtidos. Foi lançado. E o que aparece dentro, essas imagens não são apenas mais um coma desfocado. Não é mais uma nuvem aleatória de poeira e gás, mas uma geometria tão precisa, tão matematicamente rígido que empurra diretamente contra os limites do padrão. Física de cometas. À primeira vista, tudo parece normal. O familiar, brilho difuso, halo brilhante, suave. Nuvem de luz dispersa que vimos milhares de vezes antes. Mas aquele brilho é uma armadilha porque a estrutura real está escondido dentro do brilho. Quando os astrônomos removeram a simetria, removeu o circular, ruído e removeu a luz como, em meio a camadas de neblina, o que emergiu não foi caos, não turbulência, não aleatoriedade, extrovertido, mas ordem, um padrão, estrutura, uma configuração que deveria. Não existem em um ambiente térmico, corpo natural estressado. Na semana passada, o alinhamento removeu o último grande, distorções de projeção nos dando a visão geométrica mais limpa de 3 atlas que receberemos durante isso, todo o encontro. Seja o que for isso, o objeto é realmente a próxima janela de dados. Pode mudar completamente a interpretação de o que estamos observando. Em imagens brutas, o atlas de 3 olhos se parece exatamente com o que a física prevê. Uma coma brilhante, difuso de poeira e gás. Uma nuvem brilhante criada por sublimação, gelo e aquecimento solar. O mesmo visual. A assinatura vista em milhares de observações de comentários. Mas esse brilho é óptico. Camuflagem porque esconde a estrutura. Informação. Para isolar o que realmente define o objeto. Os astrônomos aplicaram um processamento de gradiente rotacional, método, um filtro projetado para cancelar matematicamente qualquer coisa que seja perfeitamente circular e simétrico. Conceitualmente é simples. Gire o TBR. Imagem subtraia dela mesma. Tudo o que é naturalmente. A rodada desaparece, deixando apenas o que não pode ser explicado pela simetria. Quando este filtro foi aplicado, o coma desapareceu e o que restou não era aleatoriedade, mas geometria. 3 mini-jatos perfeitamente definidos, dispostos em uma tríade simétrica separados exatamente a 120 graus. Não é simetria aproximada nem visual. Sugestão mais angular rígida. Separação. O tipo de geometria que não surge naturalmente do caos. Padrões de sublimação. Isso não era uma anomalia em um único quadro também. O mesmo. O método de processamento foi aplicado em múltiplas observações de alta qualidade. Conjuntos de fotos tiradas ao longo de quase 2 meses abrangendo. Final de novembro, dezembro e janeiro. E em todos os conjuntos de dados o mesmo. A estrutura triádica aparece com o mesmo. Separação angular. A mesma simetria e a mesma estabilidade. Essa persistência transforma o padrão da coincidência em estrutura. Por que cometa natural? Atividade sob estresse térmico é caótico, fraturas que se abrem e fecham. Jatos. Mudança. A atividade migra. Mas aqui a geometria não muda. Ela permanece a mesma. Ancorado rígido, estável, como se fosse parte do interior do objeto. Arquitetura em vez de uma superfície. Acidente. A geometria não se limita à tríade. O processamento revela uma 4ª estrutura. Morfologicamente diferente de os outros 3. Um dominante alongado. Jato estendendo-se na direção solar muito longe. Mais longo e mais potente que o mini. Jatos formando uma característica axial nítida. A configuração final torna-se altamente específico. 3 jatos curtos e simétricos, espaçados a 120 graus, mais um dominante. Estrutura com direcionamento solar. Em padrão, comentários sobre física. Jatos são criados por bolsões de sublimação localizados que transformam, ligando e desligando conforme as regiões giram para dentro. Luz solar produzindo padrões irregulares. Espirais, braços trêmulos e caos. Alterações na morfologia.
Se o núcleo gira, os jatos devem mudar de direção, migrar e evoluir dinamicamente. Mas este sistema não se comporta dessa maneira. A estabilidade da tríade ao longo das semanas de observação implica que os pontos de emissão são ancorados em posições estruturais fixas, fraturas não transitórias ou aleatórias, bolsões voláteis. Ainda mais perturbador é que não estamos observando uma estrutura tridimensional diretamente. Nós estamos vendo uma projeção bidimensional para distribuições aleatórias de jatos 3D para projetar repetidamente em 120 graus perfeitos. Simetria em observações variáveis. Ângulos conforme a Terra e o objeto se movem através do espaço seria estatisticamente absurdo. A repetição implica algo intrínseco. Geometria, ou seja, a simetria faz parte do próprio objeto, não um artefato de ângulo de visão. Isso transforma a interpretação da atividade superficial para organização estrutural interna. Porque a simetria que persiste através de movimento e mudança de geometria não são coincidência visual, é física, configuração. Jatos não são apenas elementos visuais, eles são forças. Cada quilograma de o material expelido gera reações, impulso na direção oposta. 3. Jatos simétricos mais um dominante. Jato cria um sistema de torque complexo, agindo sobre o núcleo. Em um ambiente natural, cometa de pilha de entulho, isso deveria desestabilizar a rotação, alterar a orientação e produzem mudanças caóticas na rotação, comportamento. Em vez disso, análise do jato. O movimento ao longo do tempo revela ritmos, oscilação, não caos. Um periódico, padrão de oscilação consistente com precessão em vez de instabilidade. O movimento reconstruído define um período de rotação de aproximadamente 7 horas, dando-nos um relógio interno para o objeto. Isso não é uma queda aleatória. É um movimento estruturado. Os jatos se comportam como vigas inclinadas em rotação, através do espaço traçando trajetórias cônicas, em vez de espirais aleatórias produzindo um equilíbrio rítmico que sugere dinâmica rotacional controlada do que a ruptura térmica. Ainda mais impressionante é o inferido. Orientação do eixo de rotação, que parece estar alinhado próximo à direção solar dentro de um ângulo estreito. Alcance. Esse alinhamento foi hipotetizado a partir da curva de luz. Modelagem, mas agora está sendo apoiado por movimento físico direto de expelido. Material. Quando a inferência matemática está em consonância com a morfologia física, a confiança aumenta drasticamente. Um objeto desse tamanho, 7 horas. O período de rotação produz resultados significativos. Forças centrífugas. Se 3. Os atlas eram um agregado pouco coeso. Essa energia rotacional combinada com a atividade sustentada de jatos deve impulsionar fragmentação, falha estrutural, instabilidade morfológica. Em vez disso, o objeto permanece coerente e estável, estruturalmente ordenado, o que introduz uma grave contradição mecânica interna. Modelos de cometas padrão. Agora chegamos ao ponto mais crítico. Em 22 de janeiro de 2026, ocorreu alinhamento geométrico em que a geometria do objeto Terra com o Sol tornou-se quase colineares, reduzindo a projeção, distorções próximas do mínimo. Em termos práticos, esse alinhamento remove grande parte da ambiguidade visual que, normalmente, isso complica a interpretação. Durante esse período, a simetria estrutural torna-se mais honesto, menos distorcido pela perspectiva. Se a tríade, o sistema é real e intrínseco seu, a geometria deverá aparecer com mais clareza, potencialmente formando anéis ou padrões de simetria circular, em vez de projeções distorcidas. Ao mesmo tempo, o efeito de oposição melhora a visibilidade, pois a retroiluminação reduz as sombras e aumenta a relação sinal-ruído, tornando as estruturas tênues mais detectáveis. Características fracas tornam-se mais brilhantes, as bordas mais nítidas e detalhes estruturais finos emergem. Se existirem subestruturas dentro dos jatos, esta é a janela onde elas aparecerão. Isso não é mera especulação teórica. É uma contagem regressiva observacional. Em menos de 24 horas, teremos a visão geométrica mais nítida de todo o encontro. Depois disso, o objeto continua se afastando e a clareza da observação diminui.
Esse alinhamento transforma o debate da interpretação para a geometria testável. Se a estrutura persistir nessas condições, a conversa muda de qual a sua aparência para como ela se mantém sob máxima clareza. E essa distinção é tudo na ciência. Um dos aspectos mais desconfortáveis do que estamos vendo não é a simetria em si, mas o fato de ela sobreviver a condições em que a simetria deveria ruir. Ao passar pelo periélio, a constelação de Atlas sofreu estresse térmico extremo, aquecimento solar desigual e rápidas mudanças na pressão de sublimação. No comportamento típico de um cometa, é nesse momento que tudo desmorona. Fraturas se propagam. Jatos migram, novas aberturas se formam enquanto as antigas se fecham. E a morfologia se torna imprevisível de uma observação para outra. Mas ao longo de quase 60 dias de dados coletados em múltiplos regimes térmicos e com diferentes ângulos de iluminação, o sistema de jatos triádicos permanece intacto. A separação de 120 graus não sofre deriva. A intensidade relativa dos mini-jatos não se aleatoriza. Essa persistência sugere que as fontes dos jatos não são acidentes superficiais, mas estão profundamente ancoradas no interior do corpo. Em termos físicos, isso implica uma coerência estrutural interna suficientemente forte para resistir tanto à fissuração térmica quanto à deriva induzida por torque. Só isso já coloca o Atlas de 3 olhos fora do comportamento mecânico esperado para corpos gelados pouco coesos. Um detalhe crucial que não pode ser ignorado é que cada imagem que analisamos é uma projeção bidimensional de um sistema tridimensional. Isso é importante porque distribuições aleatórias de jatos no espaço tridimensional quase nunca se projetam em simetria perfeita repetidamente ao longo do tempo. À medida que a Terra, o Sol e o Atlas de 3 olhos se movem em relação uns aos outros, o ângulo de visão muda continuamente. Se os jatos fossem fraturas ou aberturas voláteis dispostas aleatoriamente, sua aparente separação angular deveria flutuar, distorcer-se ou colapsar em padrões assimétricos conforme a perspectiva muda. Em vez disso, a geometria de 120 graus permanece estável ao longo de longos períodos de observação. Essa consistência implica que os jatos estão dispostos em uma configuração geométrica intrínseca real, provavelmente organizada em torno de um eixo de rotação ou um plano estrutural estável. Em outras palavras, a simetria não é algo que vemos por causa do nosso ponto de vista. Ela existe independentemente de onde a observamos. Essa distinção é crucial, porque artefatos de projeção desaparecem com a mudança da geometria, enquanto a estrutura intrínseca permanece. Na física de comentários, os jatos são frequentemente tratados visualmente como características a serem mapeadas ou classificadas. Mas, dinamicamente, os jatos são motores. Cada jato produz transferência de momento gerando torque e alterando o estado rotacional. Com 3 jatos simétricos e um jato dominante, o sistema de torque torna-se altamente complexo. Em um cenário natural, tal configuração deveria levar a mudanças rápidas na taxa de rotação, na orientação do eixo e no alinhamento dos jatos, à medida que os circuitos de retroalimentação desestabilizam o sistema. Mas o que o movimento reconstruído mostra não é um comportamento descontrolado, mas sim uma oscilação controlada. Os jatos oscilam juntos, mantendo a geometria relativa, enquanto o sistema realiza uma precessão periódica. Isso sugere um equilíbrio entre as forças de impulso e a distribuição interna de massa. O objeto se comporta menos como um fragmento em queda livre e mais como um corpo rígido com uma resposta previsível às forças aplicadas. É aqui que as comparações com sistemas projetados se tornam inevitáveis. Não porque alguém alegue origem artificial, mas porque a física se sobrepõe. Quando a dinâmica se assemelha a soluções para problemas clássicos de estabilidade, em vez de modos de falha caóticos, a resposta científica correta não é a rejeição, mas sim uma análise mais profunda. O surgimento de um período de rotação de aproximadamente 7 horas introduz outra restrição séria. Para um objeto desse tamanho, girar tão rapidamente enquanto expele material ativamente deveria levá-lo à ruptura estrutural. Especialmente se fosse um amontoado de entulho mantido unido principalmente pela fraca gravidade. As forças centrífugas aumentam com a taxa de rotação
e, combinadas com a perda contínua de massa, deveriam promover a fragmentação, ou pelo menos uma deformação visível. No entanto, nenhuma ruptura desse tipo é observada. O núcleo permanece coerente. A geometria do jato permanece estável e o movimento oscilatório se repete em vez de se degradar. Isso implica ou um nível de coesão interna muito além do que normalmente se assume para núcleos cometários, ou uma distribuição de massa que neutraliza as forças desestabilizadoras. Qualquer uma das opções desafia os modelos existentes. Um corpo capaz de girar rapidamente e sustentar a liberação assimétrica de gases e preservar a simetria macroscópica por semanas não se comporta como gelo sujo frouxamente unido pela gravidade. Ele se comporta como algo organizado mecanicamente resistente e dinamicamente equilibrado, de uma forma que as classificações padrão de cometas têm dificuldade em explicar. Em determinado momento, a ciência deixa de questionar se uma única observação é estranha e passa a questionar se o padrão em si se tornou diagnóstico. Uma anomalia pode ser descartada como ruído. Duas podem ser coincidência. Mas, quando múltiplas irregularidades independentes se acumulam e persistem sob tensão, a probabilidade passa a fazer parte da evidência. No caso do Atlas de 3 olhos, a tríade simétrica não existe isoladamente. Ela aparece juntamente com uma aceleração não gravitacional sustentada que resiste às explicações padrão de desgaseificação, uma estrutura anticauda persistente, assinaturas de polarização incomuns, comportamento químico que se altera antes e depois do periélio, e agora, uma geometria macroscópica que permanece estável ao longo de semanas de observação. Cada uma dessas características, isoladamente, poderia ser racionalizada com explicações ad hoc, mas em conjunto formam um fardo cumulativo que modelos simples têm dificuldade em suportar. É aqui que o raciocínio estatístico se torna desconfortável, porque a questão muda silenciosamente de "a natureza pode fazer isso uma vez", para com que frequência a natureza deveria fazer tudo isso ao mesmo tempo. Quando a resposta tende a quase nunca, a resposta responsável não é tirar conclusões precipitadas, mas reconhecer que a classificação atual pode estar incompleta. A natureza é perfeitamente capaz de gerar simetria, mas o contexto importa. A simetria prospera em escalas microscópicas em cristais, ligações moleculares e padrões de crescimento fractal, onde a minimização de energia predomina. Em escalas macroscópicas, especialmente em corpos rotativos sob tensão térmica que perdem massa. Ativamente, a simetria é frágil. Ela se quebra facilmente, deforma-se rapidamente e raramente sobrevive a perturbações prolongadas. O que observamos aqui não é uma simetria decorativa, mas sim uma simetria funcional, que interage dinamicamente com a rotação, o torque e a troca de momento. Os jatos não são características estáticas gravadas no gelo. São processos ativos que deveriam amplificar a instabilidade e não suprimi-la. No entanto, o sistema permanece organizado, oscilante em vez de caótico, coerente em vez de degradante. Isso afasta a interpretação do crescimento passivo ou da erosão aleatória e a direciona para o equilíbrio estrutural ativo. Em termos científicos, a organização que persiste em um ambiente hostil exige explicação. Ela não aponta para as respostas por si só, mas restringe o campo de perguntas viáveis. Quando um objeto escolhe repetidamente a ordem onde o caos é mais vantajoso, o universo está sinalizando que algo em nossas suposições pode precisar ser revisto. O que torna o Atlas de 3 olhos impossível de ignorar não é nenhuma característica isolada, mas a disciplina com que os dados continuam a desafiar nossas expectativas. Simetrias que deveriam colapsar não colapsam. Rotações que deveriam desestabilizar não desestabilizam. Jatos que deveriam vagar permanecem ancorados. Ao longo de semanas de estresse térmico, iluminação variável e geometria em constante mudança, a estrutura se mantém, se repete e revela uma ordem interna que os modelos padrão têm dificuldade em absorver sem se tornarem excessivamente complexos. Isso não significa que temos uma resposta. Significa que chegamos ao ponto em que fingir que a questão é simples não é mais cientificamente honesto. O alinhamento iminente de 22 de janeiro elimina as desculpas. Os efeitos de projeção desaparecem. A geometria se torna mais nítida. Estruturas tênues tornam-se visíveis.
Pela primeira vez neste encontro, o objeto nos mostrará sua arquitetura com distorção mínima. Se a simetria triádica persistir nessas condições, se a oscilação permanecer coerente, se os jatos mantiverem seu espaçamento quando o universo nos oferecer seu ângulo mais revelador, então isso deixa de ser uma curiosidade e se torna uma restrição, um limite rígido para quais explicações ainda são viáveis. A ciência avança não quando os mistérios são resolvidos, mas quando essa incerteza se reduz a um conjunto menor e mais preciso de possibilidades. É por isso que este momento importa. Não porque confirme algo extraordinário, mas porque impõe precisão, porque exige que sigamos os dados mesmo quando nos afastam da zona de conforto. Nas próximas horas, não buscamos opiniões, narrativas ou especulações. Aguardamos que a geometria responda à geometria. E o universo, pela primeira vez, está nos dando uma rara oportunidade de olhar sem sombras. Se você quer estar aqui quando os próximos dados forem divulgados, quando o alinhamento revelar o que se confirma e o que se desfaz, não se esqueça de curtir este vídeo, para que ele alcance outras pessoas que se importam com evidências em vez de ruído. Assine para acompanhar a análise conforme ela se desenrola e comente abaixo qual você considera a explicação mais conservadora que ainda se encaixa em todos os dados. Porque a discussão não é mais sobre o que queremos que o Tree Atlas seja, é sobre o que a geometria permite que ele seja.